Olá, pessoal. Eu sou a Juliana Olian e estamos iniciando mais um Conexão CEPIC. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Paulo Candura, um dos maiores especialistas de iluminação no Brasil. Hoje, para mim, é um momento especial, uma entrevista muito especial, porque hoje a gente acabou de concluir o Congresso Paulista de Iluminação em Cidades do Futuro, onde eu pude contar com a presença do Paulo em um dos painéis, painel sobre regulação, qualidade e diretrizes para cidades inteligentes, onde ele deu uma sua grande contribuição. Então, antes de eu direcionar perguntas, eu preciso dizer que eu tenho uma profunda admiração por você. Obrigado. Eu me lembro que eu conheci esse homem, eu acredito que na Lighting Building, na Alemanha, em 2014, talvez. Ou antes, eu acho. Não lembro. Mas o tempo passa demais. Nessa faixa 2010. Mas assim, deixa pra lá. E desde então, a gente teve uma conexão, um respeito mútuo. E muito obrigada, assim, por todo o ensinamento. Porque desde lá, você sempre foi muito acessível, sempre muito parceiro e sempre me ensinou muito, principalmente nos aspectos técnicos, normativos e a toda consulta, né, seja profissional ou acadêmica, você sempre esteve aí para apoiar. Então, muito obrigada por sempre me receber bem, sempre me apoiar, por estar aqui hoje e parabéns pela sua trajetória, que é muito merecida. Todo o sucesso que você tem. Bom, obrigado pela deferência, mas a gente apoia, a gente ajuda quem a gente gosta. E até particularidade, né? Julianas são uma praga na minha vida, porque minha mulher é Juliana, minha filha é Juliana, as mulheres de pessoas que trabalham na minha equipe, 3 são Juliana, então assim, é um negócio complicado, coisa, né? Tem uma ligação bem forte com isso. Então essa empatia já vem daí. Mas agradeço o convite, parabéns pelo evento. Eu acho que uma coisa que é muito fundamental no evento é assim, ter uma sequência, né? E foi assim, os temas foram evoluindo, foram se completando e teve um grande finale agora. Foi muito bom. Muito bom. Obrigada. E eu gostaria só que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho aí dos principais marcos da sua carreira e depois falasse brevemente sobre os principais pontos, né, que foram abordados hoje no painel. Bom, eu fui picado pela mosquinha da iluminação pública um dia que eu entrei para o concurso público no Departamento de Iluminação Pública do município de São Paulo. Eu não sou engenheiro eletricista, sou engenheiro mecânico e fiz carreira lá dentro. E cheguei a ser 3 vezes diretor técnico do departamento. E é bem complicado um engenheiro mecânico liderar uma equipe de especialista na área de elétrica, né? Isso te faz superar aquilo que você estudou. E eu sempre fui muito entusiasta em literaturas. Eu me apaixonei pelo assunto. Me especializei na área. Houve alguns momentos dentro da minha carreira dentro da prefeitura que eu fui obrigado a me afastar e nisso comecei a trabalhar em parceria com um outro profissional de quem eu aprendi muito também. Eu me tornei empresário. E aí eu comecei a fazer projetos, comecei também a participar muito em normas, na confecção de normas, tanto as últimas que até comentei no painel, né? Que eu, Luciano Rosito, durante esses últimos 25 anos, nós participamos e conduzimos a grande revolução, a grande adaptação, a grande modernização em termos de normas técnicas quando o assunto se trata de iluminação, seja de interiores ou exteriores ou iluminação pública. O painel foi muito interessante, principalmente essa questão da iluminação pública com a questão de cidades inteligentes, porque as cidades inteligentes ela depende da infraestrutura da iluminação. Eu digo para você que a iluminação pública é estruturante
para possibilitar e viabilizar as cidades inteligentes. E, basicamente, o que você precisa ter para isso? Você tem que ter uma boa infraestrutura elétrica, você precisa ter uma tomada para conectar seu dispositivo e precisa de uma rede de dados, uma rede de telecomunicações eficiente. Hoje a gente já tem tecnologia 5G e logo, logo vai ter 6, 7, 8G ou outra tecnologia com velocidade enorme, com volume de tráfego de dados. Mas o fundamental é que você tem, no maior sistema público capilarizado no município, nos municípios, que é a iluminação, você tem a cada poste que tem uma luminária, você tem uma tomada que te fornece energia e pode ser acoplado a dispositivos né? São infinitas possibilidades com que você hoje pode fazer com a evolução da tecnologia. Houve o pronunciamento do pessoal do Ministério das Cidades, do Alfredo Joelli, sobre as questões legais que envolvem qualidade de produto, né? Principalmente a questão das luminárias. Hoje a gente enfrenta o grande problema de se vender uma coisa e se receber outra coisa. Né? A Bilux tem tomado algumas providências, algumas ações com relação a isso. O que me preocupa em tudo isso nós lutamos muito para sair do jugo das distribuidoras de energia. E hoje a gente corre sério risco de ser engolido pelas empresas de IT, né, de tecnologia. Eu acho que a gente tem uma grande arma na mão, que ainda detém a titularidade da COSIP, né, dentro do outro. A COSIP foi mudada a legislação, você tem outras possibilidades de usar os recursos, mas a gente não pode abandonar que o carro-chefe tem que ser a iluminação pública. Eu acho que, em linhas gerais, foi isso. Eu até brinquei, né? A gente fala das questões do que é a evolução tecnológica. Eu, há 20 anos atrás, eu vi um dos primeiros sistemas de telegestão, de comando, de miração de luminárias, ainda eram luminárias com tecnologia de lâmpadas de descarga nos Estados Unidos, feito por uma equipe de engenheiros da Marinha, da inteligência da Marinha americana. Era o tamanho de uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro, que ficava em cima da luminária. E o que é a evolução tecnológica? A eletrônica evoluiu tanto, os sistemas os construtivos, né, de pesquisa para a construção de cada vez mais a miniaturização permitiu que hoje você tem coisas de tamanho tão pequenas que você consegue acoplar numa luminária, num volume de uma caixa de sapato, para ter ideia do que acontece. Com múltiplas funções, infinitas funções, infinitas possibilidades. E a gente, quando fala cidade do amanhã, o amanhã no próximo segundo. Enquanto a gente está aqui conversando, as tecnologias estão correndo muito afora. Mas uma outra grande preocupação, assim, a gente não vê, e talvez o evento, junto com a participação da universidade, comece a trazer uma coisa que há anos eu venho falando. Renovação de pessoas, técnicos na área. A gente não tem. Logo, logo, essa geração aqui dos dinossauros da iluminação vão partir. E a gente não vê ninguém seguindo atrás. É triste. Isso é triste. E retrata uma questão de país. Né? Mas eu acredito ainda no Brasil. A gente tem futuro e tem muita coisa para fazer. A gente tem um país de dimensões enormes que tem muito serviço na área de iluminação para fazer. Sustentável, com preocupação na sustentabilidade. Você trouxe 2 pontos importantes, né? Acho que uma é a questão do cenário hoje, normativo, mais de políticas públicas, né, que foi tratado. Mas, de alguma maneira, a minha visão é que os olhos se abriram. Então, já existem algumas discussões e até documentações, guias, normas técnicas que, de alguma maneira, estão tratando, direcionando e buscando formas, né? Tanto de melhorar ou criar critérios para que haja qualidade de produtos, dentro das políticas públicas,
construindo mecanismos para que cidades possam adotar tecnologias e até obter recursos, né, para desenvolvimento das cidades através da infra de iluminação. Óbvio que tem um caminho todo para percorrer, mas eu vejo que é possível, tanto que agora começam já a surgir os primeiros projetos. Acho que tem esse ponto, mas óbvio, ainda tem muita problemática e foi exatamente essas preocupações que vocês trouxeram também, né, hoje no painel. Eu acho, Juliana, que o nosso problema talvez técnico não seja tão grande, embora, que eu falei, tenha falta de pessoal que se interesse, né? Hoje, infelizmente, qualquer operador de software acho que é um especialista na iluminação. Mas a gente tem um gargalo muito grande que é na parte de legislação, na parte legal da coisa, né? Então, você desenvolve, você cria regras na área de iluminação pública, mas você tem uma determinada tecnologia, que é a televisão, que você depende de outra agência reguladora, que é a Anatel. Então, fica... É verdade. E aí fica, infelizmente, no setor público, tem muito essa questão de ego, de eu fiz, eu aconteci. E eu acho que esse é o maior problema. Mas, por outro lado, eu vejo que as grandes soluções, as grandes saídas saem em momentos de crise. E esse conflito que pode existir pode talvez trazer a solução para vários problemas. E venha, de uma certa maneira, participação, principalmente da ABCIP, né? que hoje talvez é a entidade mais representativa do setor, superando até a Bilux. Ela vem cutucando os órgãos de governo ou representantes governamentais a tomarem determinadas atitudes. E os resultados, assim, os frutos estão começando a ser colhidos. Esse talvez é o grande panorama de futuro que eu vejo, né? Você vê que tanto a própria ABCIP já vai mudar o estatuto para incluir a questão de cidade inteligente. Exato, sim. É o futuro. E aí entra no segundo ponto, né, que é a formação, capacitação de novos profissionais. Eu vejo que hoje na ABCIP a ABCIP tem uma iniciativa com cursos, né, de formação para profissionais, exatamente para que, mesmo nas PPPs, em contratos de longa duração, profissionais possam estar capacitados a dar sequência nesses contratos tão longos, né, em diferentes âmbitos. Mas acho que tem outros aspectos que precisam ser tratados, né, desde a parte ainda de graduação, na parte de formação também de equipes, né, equipes de campo, mas agora até entrando em outras competências, né, em outras especialidades voltadas à tecnologia. O que você entende que é o caminho para que a gente possa ter esses profissionais para atuar nos projetos futuros? Participação da universidade. Universidade e cursos técnicos, a grande saída é essa. E a grande pergunta que eu faço, né? A iluminação é um assunto tão importante. Você pode fazer uma grande obra de engenharia que vai aparecer, se ela está iluminada, que vai aparecer a iluminação. A iluminação afeta o humor das pessoas. A iluminação afeta o ciclo cardiano, a iluminação afeta o meio ambiente. Por que nos cursos de engenharia, arquitetura, se trata a questão da iluminação com um semestre de curso? Eu sempre defendi, no meu curso de engenharia, fui chamado uma época para fazer, estava no final de curso, que eu tinha as ideias do que eu achava que devia, que eu achava que a engenharia, assim como a arquitetura, como a questão dos técnicos industriais, deveriam ter que ser que nem a medicina. Você tem um ano a mais para se especializar num determinado, não ser generalista, que a gente sai da faculdade de generalista. Você ser especializado no assunto. Talvez falte isso, né? A gente vê que, como eu falei, várias pessoas hoje que lidam com software não sabem os fundamentos básicos da luminotécnica, fotometria, as leis que regem as questões de iluminação. Sim. Né? Mas eu acho que a participação da universidade,
Eu sempre defini nas questões da reunião ABNT que se não tivesse representantes das universidades ali, você não consegue fomentar essa questão de pesquisa. Porque, assim, as empresas, elas partem de uma determinada questão, ou os técnicos que lidam no campo ou em departamento de iluminação pública, ela parte de uma questão de experimental, do que você vê na rua. Mas falta aquele feedback, aquela base que a universidade pode dar. Ela pode te dar várias respostas a determinados problemas que você encontra, que isso pode começar não. Isso resolve problemas e começa a estruturar também as pessoas que vêm de gerações mais novas. Começa a você criar um corpo de aprendizado, olha, esse é a grande coisa, né? É que no Brasil não é valorizado, mas o pesquisador, ele é o arqueólogo do conhecimento. Né? E isso a gente não dá valor no país. E aí que está a coisa. E por isso, acho que esse é um ponto-chave. Porque aqui no CEPIC a gente fez questão de trazer exatamente a academia, trazer as universidades, trazer a Unicamp. A gente teve representantes aqui também na USP, professores acadêmicos, porque todo mundo que já vem desenvolvendo pesquisa, projetos a nível acadêmico sobre essa temática, a gente está começando a trazer e dar voz também, espaço de fala para eles, para que todos entendam que eles têm para contribuir, não só através dos estudos, mas científicos, através de dados, mas também porque, a partir de todo esse conhecimento, a gente consegue ter pessoas que possam ter capacidade de formar, né, novos profissionais. Então, isso é um início, eu acho que é um primeiro passo. Eu acho que uma outra coisa que a gente também tem que abordar ciúmes é um problema, é um vício complicado, né? A gente vê tantos programas lidando com assuntos, se não iguais, mas muito próximos e complementares, que não trocam informação. Você vê, por exemplo, no estado de São Paulo, que você tem Unesp, USP, Unicamp, que provavelmente estão trabalhando fora os cursos de engenharia que têm seus professores, pesquisadores, não consegue juntar. Você vê um IPT que faz um determinado serviço, é difícil haver a troca, a informação é muito pequena. Eu acompanho alguns estudos e pesquisas na USP, que são coisas que estava conversando agora com o João Ito. E falando do que fez, do que nós fizemos, por que disso. E é novidade para muita gente. Né? Mas somos um país jovem. Temos um caminho a percorrer. Tem um caminho. Mas é isso. Então, de forma geral, uma última pergunta. Sua visão do CEPIC, o que você achou de uma maneira geral e uma última mensagem para a gente? Olha, se eu estiver falando que foi excelente, eu estaria menosprezando o evento. Mas se põe excelente, assim, aquilo que eu falei. Você fazer um evento, e não estou falando por tua causa, não, estou sendo bem sincero. Você fazer um evento onde os assuntos vão crescendo, vão se comprometendo e tem um desfecho, é muito difícil. Né? Ótimos profissionais, ótimas pessoas com experiências diversas em diversas áreas, pontos de vista diferentes do mesmo assunto. Né? Eu acho que assim, todo evento tem que ter esse caráter ambiental, tem que ter um espaço reservado para se falar das questões socioambientais. Né? Eu acho que foi muito importante. Eu acho que espero que seja o primeiro de muitos. Espero. Torço para isso. Será. Para quem gosta do assunto. É um prato cheio. É um prato cheio. Mas
teremos o CEPIC 2026. E vai ser uma honra. Na Terra da Uva? Na Terra da Uva, em Jundiaí. Jundiaí. E vai ser uma honra contar com você. Eu estou sempre à disposição. É só ligar. Só me convocar, me convoca. Então tá fechado, hein? Tá Te vejo no fechado. CEPIC 2026. Estaremos juntos. Muito obrigada, Eu Paulo. que agradeço. Coração. Do fundo do coração eu agradeço. Parabéns. Você merece ser uma lutadora, eu já te falei isso. Agora, curto sucesso. Parabéns. Obrigada, pessoal. Então, uma entrevista super especial, a última aqui do nosso dia de hoje. Esperem por mais conteúdo nos próximos dias. Hoje nós também tivemos uma outra novidade, que foi o lançamento do Eco Gateway, que é um portal de conteúdos, onde nós iremos diariamente fornecer notícias, também artigos e estudos de mercado. Teremos colunistas convidados, então eu convido todos a conhecer a plataforma ecogateway.com.br. E muito obrigada pela audiência. Hoje só tenho alegria no meu coração. Então, até a próxima. Muito obrigada.